Outro recurso muito legal é o recurso das curvas. As curvas a gente vai encontrar também no menu Imagem, Ajustes e a terceira opção. Tá? A curva, quando eu marco ela, aparece esse gráfico aqui, meio esquisitão, né? Às vezes você pode ficar preocupado, muito botão, muita coisa, não preocupa. O que é legal na curva? É que se você sobe a curva, você clareia a imagem, se você desce a curva, você escurece a imagem. Então, se você clica no centro da curva e arrasta para cima suavemente, você consegue ter um resultado bem legal. Observa que essa imagem já tinha uma luz mais estourada no fundo, eu tenho a luz do sol batendo aqui na modelo, então ela já tinha um pouquinho do rosto escuro. Quando a gente traz a curva para cima, revela a informação do rosto dela e fica tudo bem. Quando a gente dá OK, se a gente vai no antes e depois, percebe como revela bem a imagem, fica bonita. Outra opção é que eu tenho uma imagem mais escura e eu posso vir no Imagem, Ajustes, Curvas. Observe que quando a gente trabalha a curva nesse caso, olha como que as luzes dos prédios parecem que até acendem mais um pouquinho. Eu dou OK e eu tenho um resultado legal. Percebe como revela melhor essas luzes e dá uma ênfase maior para elas. Outra opção é quando eu tenho uma imagem que já tem uma iluminação boa, mas eu quero aumentar a profundidade do primeiro plano em relação ao segundo plano. Se eu vou lá no Imagem, Ajuste, Curvas, quando eu faço uma curva, ao invés de eu clicar no centro dela, eu posso vir aqui embaixo. Então, nesse pontinho eu clico e arrasto para baixo, suavemente, e nesse outro ponto aqui eu clico e subo suavemente. Observa que quando eu dou OK, eu tenho uma imagem mais forte, tem mais contraste e mais presença das cores. Eu posso ainda, se quiser, ajuste curvas e subir levemente essas curvas. Veja o antes e o depois. Se a gente vem agora para uma outra situação, eu também posso combinar as curvas. Eu vou fazer uma curva negativa e tirar um pouquinho da luz. Vou dar OK. Depois, ajustes, curvas, e vou fazer essa curva que a gente chama de curva em S. Um pontinho para baixo, outro pontinho para cima. E aí a gente consegue ver melhor toda essa história. Quando a gente vai para uma imagem como essa, a curva pode dar um outro resultado mais interessante ainda. Percebe o seguinte: imagem, ajustes, curvas. Quando a gente usa a curva, aqui em cima dela está escrito RGB. RGB é cor luz. Então, se eu subo, adiciono luz. Se eu desço, tiro luz. Então, eu posso vir aqui, subir e colocar mais luz. Só que também, se eu clico nesse botãozinho aqui, eu tenho vermelho, verde e azul. Se eu pego o vermelho e subo levemente, pego o azul e desço também levemente, observa que eu tenho uma cor mais amarelada dessa imagem. Então, além de eu clarear a minha imagem, eu também consegui tonalizar ela. Veja, antes e depois. Quando eu olho essa imagem, a situação é exatamente a mesma. Imagem, ajustes, curvas. Eu vou lá e vou clarear a imagem toda. Depois venho no vermelho, por exemplo, e subo um pouquinho do vermelho. Desço um pouquinho do azul. E eu tenho uma imagem que ela está clareada e tonalizada. Quando eu pego essa outra imagem, eu tenho um fundo um pouco mais escuro, a imagem na frente mais clara. A gente pode voltar na aula anterior. Então, imagem, ajustes, e eu vou lá no Shadows e Highlights. O Shadows já revela bastante informação lá do fundo da foto. E agora, imagem, ajustes, curvas, eu posso clarear num primeiro momento, vou tirar verde, e aí eu coloco um pouquinho de rosa, vou tirar azul, colocando um pouquinho de amarelo. E agora eu vou fazer outra curva, fazendo o S.
se a gente olha o antes e o depois, o resultado é marcante. Para a gente ter um resultado mais interessante, aperta a tecla C de corte para você clicar e arrastar e promover um corte diferente na sua imagem. Eliminar um pouco de informação que não é tão interessante. Então a gente pode deixar mais ou menos assim e aperta Enter. Ficou só aquilo que realmente é importante. E por último, nós temos essa outra imagem que a gente pode trabalhar o brilho e contraste. Depois, imagem, ajustes, curvas. Faz a curvinha em S. Tira um pouquinho de azul. E tira um pouquinho do verde. Olha que resultado legal. Antes e depois. Podemos fazer um corte também. Tem muita área livre aqui. Então aperta a tecla C de corte. Clicou, arrastou. Encontra o ponto do corte. E presta atenção que agora nós estamos observando o seguinte. Tem 3 colunas ou 3 linhas. É o que a gente chama de regra dos terços. Se a gente arrasta o mouse e consegue deixar o objeto fotografado, sempre encontrando com esses pontos que a gente chama de pontos de ouro, o rosto do macaco, todo ele está bem no centro do meu terço. Aperto Enter e eu tenho um enquadramento bem interessante. Olha o antes e olha o depois. Coloração, iluminação, tonalidade e corte.